Moradia minimalista. O tamanho de uma casa define se a pessoa é mais ou menos minimalista? Qual a função de uma casa para quem escolheu o estilo de vida minimalista? Conforme combinado, responderei também a pergunta do Leonardo Cavalcante, explicando, na minha visão, por que nós deixamos uma casa que, no nosso ponto de vista, era grande e mudamos para um espaço menor. Essa resposta e algumas considerações vamos conversar agora aqui no canal Mente Minimalista. Assim como a quantidade de itens não define quem é mais ou menos minimalista, o tamanho de uma casa também não define quem é minimalista. A resposta correta é: a casa está servindo a qual propósito? Uma moradia minimalista, decidida por quem escolheu viver nesse lar, serve a qual função para os moradores? Essa é a pergunta mais importante. Sobre a quantidade de itens, se tudo o que você tem é usado, se você usa os seus pertences, então você está vivendo uma vida equilibrada. Se você tem uma quantidade de itens em excesso, e você não usa esses itens, então você está vivendo uma vida desequilibrada dentro de um modelo maximalista. Excesso é um estilo de vida maximalista. Traduzindo esse mesmo exemplo para o tamanho de uma casa, se a casa, do tamanho que ela for, com 2 quartos, com 3 quartos, com 1 ou 2 vagas de garagem, estiver atendendo às necessidades de quem mora na casa, se esses cômodos, esses espaços são preenchidos de maneira saudável e isso cabe na conta, no orçamento dos moradores, isso não vai definir se a pessoa é minimalista ou não. Preencher os espaços com muitas coisas que sobrecarreguem tanto o espaço, mas também o bolso, né? Porque o custo para manter todos os itens pode gerar a pessoa ter que trabalhar acima do necessário ou ter um estilo de vida mais voltado para ostentação do que para a simplicidade, pode sim deixar a vida de uma pessoa ou de uma família disfuncional. Então, se eu tenho 3 cômodos, por exemplo, na casa, e todos eles são ocupados, são utilizados, se eu recebo pessoas, se eu tenho 5 cômodos, eu tenho 2 quartos a mais, mas eu recebo pessoas com frequência, familiares, com regularidade, que me visitam, então a casa desse tamanho tem sentido. O que não tem sentido é o que talvez algumas pessoas fazem, de ter uma casa grande que as pessoas não usam, não ocupam, não visitam. Pais que constroem casas com quartos, 2, 3 quartos, com a esperança que os filhos irão visitá-los, e os filhos lá passam às vezes 1 ou 2 vezes por ano. Então aquela casa daquele tamanho perde a razão de existir. Ou quando muitas pessoas moravam na casa, os filhos crescem e vão embora, a casa também perde a sua função. Então o grande exercício no minimalismo é você entender o seu momento de vida e qual a aplicação daquele imóvel ao seu momento. Por isso que a gente não tem aqui uma ideia fixa, rígida, de jogar uma âncora sobre o imóvel e falar assim: aqui viverei para sempre. E aí eu começo a fazer reformas, manutenções, eu vou ampliando. A hora que eu deixo a casa grande, muitas vezes, eu subo mais um andar, eu puxo mais um quartinho para lá, a hora que a casa fica espaçosa, do jeito que eu queria, ela fica vazia. Portanto, a grande reflexão minimalista sobre o tamanho do imóvel ou sobre quanto tempo eu irei ficar nesse imóvel tem a ver com o momento de vida e com a funcionalidade, com a proposta do imóvel. A gente não ficar com o imóvel pensando numa vida futura, que um dia será daquele jeito, a casa vai estar assim, que eu estou construindo a casa para o futuro. O futuro que eu estou imaginando pode não chegar. Eu recomendo, na minha visão, que você tenha um imóvel que atenda às suas necessidades do presente. Até pensando no curto prazo, pensando em alguns ajustes. E outra ideia que eu deixo para todos é que você já compre o imóvel pensando na possibilidade de vendê-lo, para você não ficar tão apegado, porque a gente joga muitas vezes toda a nossa vida, nossa história de vida em um único imóvel. E muita coisa pode acontecer, a gente pode, por questão
de necessidade, ter que sair desse imóvel e ir para um outro lugar. A cidade pode mudar a sua configuração, pode não mais atender às nossas expectativas, pode, e muitas vezes existem regiões que ficam depreciadas, elas crescem, elas ficam superpopulosas, fica meio desabitável, fica quase, você perde a sua qualidade de vida num lugar que antes era muito gostoso. Você pode ter às vezes um empreendimento perto da sua casa que muda toda a questão da logística e do trânsito. Muita coisa pode acontecer, por isso que a ideia de uma mentalidade minimalista é pensar em mobilidade. Por isso que a moradia, ela pertence a um projeto de vida maior. Ela não é o projeto de vida, a sua casa ou seu apartamento. Esteja preparado para mudar. E foi isso que aconteceu com a gente. E é agora que eu vou explicar e responder a pergunta para o Leonardo Cavalcante e para quem mais quer entender por que muitas pessoas, aconteceu comigo, saem de uma casa grande e vão para um apartamento pequeno. Eu e a Patrícia, a gente refletiu muito e fizemos uma mudança brusca de mentalidade. Nós nos desapegamos da ideia de ter um imóvel fixo. Essa ideia que a gente vai comprar uma casa e lá seremos felizes para sempre. Não mais pensamos assim. Casa para nós é onde nós estivermos. Se eu estou viajando, eu não tenho mais uma casa, onde eu estou ali como nômade digital ou num período sabático, ali será minha casa. Pode ser um hotel, pode ser um acampamento, onde eu estou pagando para ficar, onde eu estou dormindo, ali é a minha residência que está me dando abrigo e que está servindo a um propósito naquele dia. Essa é a nossa ideia. Quando em 2018 nós decidimos fazer um novo período sabático, ficar um ano morando fora. Então nós pensamos, deixar um imóvel parado um ano não faz sentido dentro do estilo de vida minimalista. Vamos colocar a casa à venda. Com esse recurso, a gente consegue ficar um ano experimentando e vivendo os nossos sonhos, os nossos projetos, tendo uma experiência com outro idioma, com uma outra cultura, e depois, com esse recurso guardado, com esse recurso bem aplicado, a gente procura um outro imóvel, se for o caso, num valor menor. No nosso caso, como vocês já sabem, nós também já tínhamos um apartamento pequeno que estava alugado, que era o nosso porto seguro. Então, nunca essa é a ideia que eu estou trazendo para vocês sempre aqui. Compare o seu modelo de vida, a sua configuração, ao modelo de vida do Giannini e da Patrícia. Não quero deixar aqui uma resposta elitista e negar a questão da desigualdade social no nosso país, onde muitas pessoas não têm ainda nem o seu primeiro imóvel próprio. E também é uma questão de mentalidade. Tem pessoas que já decidiram que não querem ter um imóvel próprio, que preferem morar de aluguel, inclusive, e usar o recurso para outras coisas na vida. É uma questão de engenharia financeira que algumas pessoas têm. Mas é óbvio, a maioria, na minha visão, prefere, e é até mais seguro, né, uma questão de segurança, a gente ter um imóvel próprio. Eu entendo que o meu modelo de vida, aonde eu estou trazendo para vocês esse exemplo, não reflete um caminho que serve para outras pessoas de maneira natural. Não é uma resposta que eu estou dando assim, que é vai lá e faz assim que é fácil, vai lá e troca de imóvel como se estivesse trocando de carro ou de roupa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo como que eu penso, como que nós pensamos a partir de algumas conversas que nós tivemos no momento que nós estamos. Eu com 49, a Patrícia com 43, depois de uma trajetória de mais de 20, 30 anos já de trabalho. Então, é uma decisão que tem a ver com essa fase da minha vida. Eu já fiz uma live aqui sobre as fases da vida, estabelecendo relação com o minimalismo, onde nós temos momentos diferentes. Eu já tive um momento da minha vida que eu não tinha nenhum imóvel, e eu não vou ficar aqui contando como é que tudo aconteceu para vocês, mas eu tive que batalhar e ir lá e comprar o meu primeiro terreno, do primeiro fundo de garantia que eu peguei, e desse terreno eu vendi, dei entrada no apartamento, e a história foi acontecendo. Então é um caminho muito pessoal. Imóvel tem a ver com a questão de renda, a questão da origem da pessoa, a questão de como que ela decidiu aplicar os recursos, as rendas que ela teve a partir do trabalho dela.
apesar dessa desigualdade social, a gente não pode ficar refém também das circunstâncias da vida. Eu conheço gente que já teve muito dinheiro e hoje não tem nenhum imóvel e quebrou, e eu conheço a Dona Maria, que trabalhou em casa com a gente, uma senhora que é da nossa família praticamente, né, que limpava, que cuidava da nossa casa, cuidava das nossas coisas, e ela construiu uma casa, duas casas, um terceiro imóvel e vive de renda desses imóveis trabalhando como doméstica. Então, tem histórias e histórias. Então, não fique com a sua mente fechada. Essa é a ideia do aprendizado de hoje, tá bom? Vamos buscar possibilidades, não desculpas. Se inscreva no canal, não deixe de ativar os sinos para não perder nada do que está acontecendo, do que está rolando aqui no canal Mente Minimalista. Se você ainda não comprou o livro, logo aqui embaixo na descrição está o link do livro Mente Minimalista. E em breve lançaremos o documentário Mente Minimalista. Se inscreva no canal, não deixe de ativar os sinos para receber todas as notificações e não perder nada do que está rolando aqui no canal. Logo abaixo, na descrição, o link do meu livro, Mente Minimalista, que aborda essa ideia sobre moradia minimalista e várias outras ideias sobre esse estilo de vida que nós escolhemos viver. Um grande abraço e até o próximo vídeo.